Você já sentiu uma mágoa tão profunda que parecia ser impossível perdoar? Eu também. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, mas não como um simples sentimento passageiro, mas entender ele como um profundo processo de amadurecimento de alma, mandamento de Deus e entender um pouco todo esse processo de como funciona no cérebro humano. Se você tem interesse nesse assunto, já te convido a ficar no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Nathalie, em 1 João 4:20, que aquele que ora a Deus e desamar a Deus acima de todas as coisas, mas tem mágoa e ressentimento ou odeia seu irmão, esse é dado como mentiroso. E isso eu não quero. Eu decidi para minha vida que isso eu não quero. Me perguntei por diversas vezes: Deus, por que eu oro tanto por X, Y e eu não consigo obter essas minhas petições? Por quê? Aí na palavra de Deus diz que Deus não ouve a nossa oração quando a gente tem alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, mas a gente vai chegar lá. E aí, eu pensando, Deus, tentando inspiração, porque depois que a gente grava, a gente sente, tipo, um cansaço, aí tenta, né, relaxar, mas você já não passa nem uma semana e já tá pensando, o que eu posso falar no meu próximo vídeo? E aí me veio esse tema. E me fez lembrar de uma teoria muito legal do professor Olavo de Carvalho, as 12 camadas da personalidade. E das 12 camadas da personalidade, eu encontrei algumas camadas que têm correlação com mágoa, com perdão. E a quarta camada da personalidade está muito ligada à parte afetiva, à parte emocional. E eu vou colocar aqui algumas instruções, algumas coisas que eu anotei e deixei salvo nas minhas pesquisas. Personalidade, a mágoa e a quarta camada da personalidade. A quarta camada da personalidade, segundo o professor Olavo de Carvalho, é a vida afetiva. É aqui que se concentram os desejos do amor, aceitação e pertencimento. E quando isso é nos negado, nasce a mágoa. A mágoa é um sinal que estamos presos emocionalmente e é algo que não está resolvido. Em 1 João 4:20, vou citar novamente: se alguém disser eu amo a Deus, mas tiver alguma coisa contra o seu irmão ou odiar o seu irmão, é mentiroso. Uma outra camada que eu encontrei é a quinta camada, que ela está muito correlacionada com a personalidade. Por quê? Ela está correlacionada a desafios, a autodeterminação. E é aqui nessa camada que o perdão passa a ser um sentimento e torna-se uma decisão. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa, como a gente gosta de falar, quando a gente começa a ler o manual, a gente começa a entender que perdão é decisão. Perdão é amnésia? É esquecer? Não, não é isso. Não é isso. Mas perdão é uma decisão. É parar de ruminar aquilo que a pessoa te fez contra ti. E às vezes a gente nem para pensar em que realidade ou em que nível de maturidade aquela pessoa estava para literalmente sacanear tanto com a gente. Ainda temos que pensar de forma empática, né? E a gente vai entender um pouco disso num trecho da neurociência. Eu posso ler aqui para vocês? A quinta camada da personalidade é a de autodeterminação do ego. É quando você decide não viver preso na dor. É quando o perdão não é mais um sentimento, mas sim uma decisão que nos liberta. Você muito já escutou por aí que a mágoa ou o rancor é aquele veneno que você toma desejando que o outro morra. Mas você que vai se dar mal, é você que vai ter as consequências emocionais, afetivas, enfim. Em Mateus 6:14-15, diz: se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Como é que a gente quer pedir perdão de Deus? A gente erra, feio. A gente chega naquele momento e faz as nossas petições e orações pedindo perdão de Deus. A gente quer ser perdoado, mas aquele pontinho que aquela pessoa fez contra nós, olhou torto, deu uma palavra atravessada porque talvez ela não estivesse num bom dia, ou talvez ela fez algo pensado porque ela é realmente mau caráter, ou está nessa fase de não deixar Deus mudar o caráter dela, ou tem problemas psicológicos, problemas emocionais mal resolvidos, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito. Quando a gente começar a ser perfeito, Deus leva. Então, exemplo, alguém olhou torto, alguém deu uma resposta
ácida pra gente rapidamente, a gente não perdoa, mas a gente quer ser perdoado por Deus por pecados ou erros enormes que nós fazemos, parece muito hipócrita da nossa parte, né? Isso me pegou de jeito. Em Marcos também eu encontrei. Marcos 11:25 fala: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. É exatamente isso. Eu fiz, errei, cometi o pecado, tô pedindo perdão de Deus. Mas se teu irmão fizer contra ti, ou se tu fez contra teu irmão, é muito difícil tu sair, né? Se alguém, a Bíblia ensina que se você foi magoado, você tem que ir lá pedir perdão. E eu sei, isso é duro, já aconteceu comigo. E você se sente meio que injustiçado. Mas quando você ainda tá naquela parte emotiva, emocional da coisa. E querendo ou não, Deus é muito racional. Ele pede pra gente perdoar porque é um fardo que a gente tem que tirar das nossas costas. Porque quem cometeu o erro, que tem que procurar, na verdade, se orientar, ter uma nova mente, buscar ter um novo caráter, porque eu acredito sim em caráter, pessoas de caráter ruins, índole ruins, mas eu acredito que com força de vontade, Deus muda. E o que a neurociência diz sobre o perdão? A neurociência fala que é um ciclo vicioso. Ah, como assim? Porque o nosso cérebro, ele ativa a amígdala cerebral e a gente começa a ter reações, como estresse, ansiedade e raiva. Imagina isso. Toda vez que você lembra daquela situação, o cérebro não sabe discernir se é algo que já aconteceu ou é algo que está acontecendo agora. Você já ouviu falar que o cérebro não consegue discernir se é fictício ou é real? Porque ele, só de fato de você pensar, imaginar, você sente. Uma neurocientista chamada Susana Herculano, ela explicou o seguinte: o dorso medial regula o nosso comportamento emocional, comandados por duas estruturas, precuneus e lobo parietal inferior, que permite adotar um ponto de vista do agressor e reavaliar de forma emocional o que ele fez. Ela vai falar sobre empatia. Quando isso acontece entre a empatia faz com que se tenha uma nova interpretação dos fatos, evitando assim a retaliação. Evitando assim, a gente acaba interrompendo aquele ciclo vicioso, aquele ciclo químico, né? Então, o estado emocional se torna positivo e os hormônios do estresse desaparecem. Lembra do cortisol? Níveis de cortisol eles vão cair por conta disso, favorecendo o bem-estar. Mas quando não há perdão, quando não há decisão do perdão, como diz a Bíblia, né? Amar é decisão, perdoar é decisão, é um mandamento. Quando não há perdão, o córtex pré-frontal dorso medial é ativado, mas sob o controle de outros, como o giro temporal medial, e não das duas estruturas que eu olhei para vocês com nome diferente, precuneus e parietal inferior, pois nesses dois estão ocupados em julgar o agressor e o vilão, ou seja, retorna ao ciclo vicioso. Pensei no que a pessoa me fez, voltou todos aqueles sentimentos, ativaram todos aqueles sentimentos em mim e todo esse processo químico começa a acontecer. E a amígdala cerebral é ativada. E aí começam novamente os processos químicos, a gente começa a remoer, ou seja, ruminar coisas ruins. A gente não está ruminando a palavra de Deus, está ruminando todos os sentimentos ruins. E quanto mais a gente coloca aqueles sentimentos terríveis, né? Quanto mais a gente pensa novamente no que aconteceu naquela situação, eu tenho uma concepção que fica mais difícil ainda perdoar, quando a gente não toma decisão e fica lembrando, não, mas ele fez isso é impossível perdoar. Na verdade, tudo é possível perdoar. E perdoar não é conviver novamente com a pessoa, entendeu? Porque perdão não é amnésia. Tenho dito. Muito interessante a gente saber, não só como a Bíblia fala, porque tem pessoas que não acreditam tanto no que a Bíblia diz. Mas é muito legal correlacionar a Bíblia, que para mim é absoluta, mas correlacionar com a ciência, com a neurociência, correlacionar com a vivência, com a filosofia, correlacionar com a psicologia, porque isso, não que a Bíblia precise de mais, que a Bíblia, para mim, que sou cristã, a Bíblia por si só já é a base de tudo. Mas tem pessoas que precisam de mais e mais e mais para acreditar. E é muito legal ver que a ciência comprova que quando a Bíblia diz perdoai, é porque tem um sentido. É para você tirar a carga das suas costas de um peso que não é seu, que foi opção da pessoa errar contra você, tirar e desejar que a pessoa melhore. É fácil, é lindo assim? Não, não é. Porque eu não sou linda assim, eu sou bem irritada e raivosa. Mas quando a gente tá sentada, a gente busca, né, em Deus, ser uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa, já falei centrada, né? Ser uma pessoa justa, segundo a Bíblia, ser uma pessoa carinhosa, paciente, ser uma pessoa que tem entendimento e não lê a Bíblia por ler, mas tem uma inteligência, começa a usar a inteligência, porque às vezes quando a gente está muito ativando o modo emocional, a gente perde completamente a razão. Entre as 12 camadas da personalidade,
A 10ª camada fala muito sobre a parte moral. E aí, correlacionando com o perdão, já não é mais só uma decisão carnal, humana, mas sim quase que um mandamento divino. É uma decisão espiritual. E eu vou ler aqui para vocês. Na 10ª camada, o perdão não é mais uma escolha. Na 10ª camada, é um princípio moral. Em Mateus 18:21, diz, sabe, quando perguntaram para Jesus quantas vezes por dia a gente deveria perdoar o nosso irmão, Jesus falou 70 vezes 7. Por dia, imagina. Ou seja, sempre. Lembrando que, na minha concepção, tá? Perdoar não é conviver. Porque existem pessoas que realmente abusam disso. Porém, a gente precisa perdoar os nossos irmãos. Em Salmo 133:5, fala o seguinte: se observares, ó Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Ou seja, se Deus contasse todos os nossos pecados, não iria ter chance pra gente, mas ele é tão misericordioso, ele é infinitamente tão misericordioso conosco, e também ele pede que nós possamos fazer o mesmo com nossos irmãos. E quando eu falo irmãos aqui, não é só o irmão de sangue. Inclusive, o irmão de sangue me incentivou muito a fazer esse vídeo. Obrigado, irmão. Mas ele fala sobre o próximo, ele fala sobre perdoar o próximo. Porque como a gente quer tanto orar, ficar pedindo perdão de Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros frequentes cometidos as mesmas vezes, ele sempre está ali a nos perdoar sempre pelos mesmos pecados, porque a gente tem o tempo da misericórdia ainda. E por que a gente não pode fazer com o nosso irmão que talvez olhou atravessado, deu uma resposta mais grosseira? Por que a gente não pode fazer isso com o próximo? Isso meio que soa bem fariseu, bem hipócrita da nossa parte, né? Eu tenho um pensamento que quando a gente está preso por experiência própria, a gente está preso a uma mágoa, a gente fica lembrando daquilo, a gente se torna escravo, literalmente, preso, escravidão. A gente se torna refém daquilo, de uma carga que não é nossa. De um ciclo vicioso, como diz na neurociência, né? Um ciclo vicioso de ficar ruminando e voltando. E tendo aqueles sentimentos péssimos de ansiedade, estresse, dor, mágoa. E Deus fala pra gente perdoar justamente porque ele tem esse cuidado conosco. Ele não quer nos ver sofrendo. Porque quem passa por mágoa e ferimentos e ofensas, sabe? Que quando a gente retorna a pensar naquilo, dói. Da mesma forma, às vezes, até do que foi no primeiro, até mais forte, dependendo de quão intenso foi, quantas vezes foi pensado. Dói do mesmo jeito. Então, a mensagem é o seguinte: se você está preso a uma dor do passado, saiba que a chave da liberdade é o perdão. Está no perdão. O perdão é um trabalho de maturidade de alma, na minha opinião, um mandamento divino, tá? Maturidade de alma, um mandamento divino e uma decisão de saber que a gente tem possibilidade de ter acesso a alguns mecanismos aqui na nossa consciência, do nosso cérebro, que a gente pode sim resolver isso por meio de uma decisão. Se você se identificou com essa mensagem, gostou, se tem alguma sugestão para me deixar, tá aqui no comentário, deixa teu like. Eu te convido a se inscrever nesse canal, me dá essa força, porque para mim estar aqui é um desafio. E é isso, por hoje é só, e eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.